Minha gente, o acesso à justiça é um direito de todos. Quem tem um direito violado, quem quer buscar o seu direito, quando o seu direito é desrespeitado, qualquer cidadão tem o direito de buscar a justiça, desde que pague as custas judiciais. É uma condição, é uma exigência da justiça. Custa judicial. Isso para qualquer cidadão brasileiro, com raríssimas exceções, quando há comprovadamente um estado de pobreza da pessoa. O cidadão que é pobre, comprova que é pobre, aí vai na Defensoria Pública e a Defensoria Pública promove a defesa. Em regra, é a Defensoria Pública que faz a defesa dessas pessoas pobres, que não podem pagar advogado, etc. Mas no estado do Amazonas há um cidadão que goza da excepcionalidade. É um cidadão diferenciado. É um cidadão que está acima da lei. Ele chama-se Roberto dos Santos Taketomi. É juiz de direito e é campeão de ações judiciais na Justiça do Amazonas contra companhias aéreas. Ele processa a Gol, a Azul, a MAP, a Latam, a Smile, etc, etc. São várias ações judiciais. E nessas ações judiciais, ele se apresenta, ele se declara em estado de miserabilidade. Ele declara para a justiça falsamente, porque na realidade ele é um cara abastado, ele é um cara rico, é um cara bem remunerado. Ele se declara pobre, ganhando um salário que tem a média, tirando a média do ano passado, em torno de R$100 mil. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo imagens do pobre juiz. Aí agora, por exemplo, ele está ali num restaurante comendo um peixe, um tucunaré. Agora aí, eu acho que numa lancha, né? Está numa lancha, numa embarcação. Agora numa rede, deitado numa rede, brincando com um cachorro. Esse é o pobre juiz, é o miserável, ele que se declara expressamente miserável e sem condições de arcar com custas judiciais e com honorários de sucumbência. Rei das ações judiciais e o rei da justiça gratuita. Coloca na tela aí, só para quem não assistiu ontem, apenas uma das ações de dano moral que ele está movendo contra a Azul Táxi Aéreo, a Azul Linhas Aéreas. Sobe, por favor. Vamos lá, na página 4, onde ele diz, aí, tá aí. Excelência, ele se dirigindo ao juiz. No momento, o autor está desprovido de valores para arcar com o ônus da demanda, bem como honorários de advogado, tendo em vista as dificuldades financeiras que assolam a sociedade brasileira. Enquanto ele pedia a justiça gratuita, ele recebeu no ano passado, como apresentou hoje aqui no programa, o Newton Corrêa, ele recebeu cerca de R$1.200.000, cerca de R$100 mil por mês. É um cidadão que ganha R$100 mil por mês e se declara em condições de pobreza. Em outros processos, ele fala expressamente, não é nesse aqui, mas em outros processos ele se refere a estado de miserabilidade. Devo ressalvar aqui que no dia 9 de março, a repórter Andréa Vieira falou com ele pelo WhatsApp pedindo que ele se declarasse para a retirada dele sobre esse processo. Ele não respondeu, leu, está aí a mensagem da Andréa no ar, ele leu e não respondeu. A partir do dia 9 de março, ele, 3 dias depois, pediu desistência de um processo que ele podia pedir, porque a outra parte não tinha sido citada, os demais ele teve que aguardar, e ele entrou com mais 2 processos. Os processos recentes, ele paga custa judicial, porque foi alertado que a imprensa estava investigando essa mamata, digamos assim, essa mamata concedida a ele de forma indevida e graciosa. Aí ele pediu desistência desse processo, está aqui. Dia 14, 5 dias depois que a Andréa o questionou sobre essa sucessão de ações judiciais contra companhias aéreas e com pedido de justiça gratuita. Diante desse quadro de pobreza do juiz, eu fui hoje no cofre do Ruizinho, do meu filho, e trouxe umas moedinhas aqui. Se o juiz quiser aceitar uma humilde colaboração, tá? Para a gente fazer uma vaquinha, estou sugerindo aqui,
aos jurisdicionados, à população de Manaus, que faça uma vaquinha para ajudar esse pobre juiz, que está se declarando miserável, em condições de miserabilidade. Então, como cidadão, o Roberto Taketomi, que se apresentar aqui nas redes sociais, olha a cara dele, olha as fotos. Vocês acham que esse homem é um homem miserável? Olha a cara de felicidade dele nas fotografias que ele posta no seu Facebook. Um homem bem vestido, né, com óculos ali, um óculos caro, que não é barato esse óculos, comendo num restaurante, andando de lancha. Então não é um padrão de juiz. Mesmo que ele se declare miserável, olha só a cara dele, a cara de felicidade do juiz Roberto Taketomi, o rei da justiça gratuita no Tribunal de Justiça do Amazonas. E ontem já teve representação na Corregedoria e hoje, na Corregedoria do Tribunal, e hoje será representado no CNJ para investigar as duas personalidades do Roberto Taketomi. Como cidadão, gosta de uma boquinha, gosta de uma mamata, mas como juiz, vamos ver como é que ele age como juiz. Coloque os despachos dos jurisdicionados aí, eu peguei 3 despachos dele, para vocês verem como é que ele age como juiz. Quando é o cidadão pedindo justiça gratuita, vejam o que ele fala aqui. Não, aquela que era a primeira. A primeira que eu coloquei no ar ontem. Aqui, olha só o despacho dele do dia 18 de outubro de 2021. O cidadão pediu justiça gratuita. Aí ele disse o seguinte lá no despacho dele. Assim, para apreciação do pedido de justiça gratuita, a parte requerente deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, a cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, contra-cheques ou comprovante de renda mensal dos últimos 3 meses, bem assim as de seu eventual cônjuge e do seu companheiro. Tem que ser do marido e da mulher, não basta só do requerente não, do marido e da mulher. Agora vocês vão ver como é que ele quebra o sigilo. Isso é quebra de sigilo do cidadão. Pedido número 2, para ganhar o benefício da justiça gratuita. Cópia da última declaração completa do imposto de renda, incluindo bens e direitos, apresentada à Receita Federal, à Secretaria da Receita Federal, bem assim a de seu eventual cônjuge ou de companheiro. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais sob pena de cancelamento. Ele diz aqui, ele ameaça. Se não apresentar a Receita Federal, declaração de receita, carteira de trabalho e o diabo 4, ele vai indeferir, vai cancelar a distribuição a teor do artigo 290 do CPC. Esse é o juiz. Esse é o juiz. Para não dizer que é só de um processo, eu fui pegar mais 2 processos. Coloca o outro processo aí. Um outro processo. Nesse processo aqui, despacho também do ano passado, dia 26 de outubro, o cidadão apresentou declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, tudo. Apresentou o diabo 4. Aí ele botou lá o seguinte: mesmo após os documentos apresentados, as folhas 41 a 64, remanesce, ainda tem dúvida, o juiz tem dúvida acerca da carência econômica alegada pela parte autora. Da petição inicial decorre que a parte autora seria legítima proprietária de um imóvel no valor considerável de... Tirar o valor aqui. Todavia, isso não consta de nenhuma das apresentadas declarações de imposto de renda da parte autora. Ele quebrou o sigilo, ele quebra o sigilo das pessoas. Está quebrando indevidamente o sigilo das pessoas. Ademais, constata-se da declaração de imposto de renda que a parte autora percebeu rendimentos de uma pessoa jurídica que aparentemente tem o mesmo nome da parte autora, vislumbrando-se confusão patrimonial. Ele começa a investigar o patrimônio das pessoas. Esse é o juiz Taketomi. Fica investigando a vida das pessoas, mas como cidadão, ele não apresenta patavina nenhuma para a justiça, nada. Não apresenta nada para a justiça. O cidadão Roberto Taketomi, o juiz, devassa a vida das pessoas para depois indeferir. Aí ele continua. Assim, em obséquio ao princípio da vedação da decisão surpresa e presumindo que a parte autora esteja se declarando hipossuficiente, sem qualquer má-fé processual, oportunizo que a parte autora esclareça os pontos acima citados no prazo extra de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, devendo esclarecer e comprovar, em nome de quem se encontra ou se encontrava a propriedade do imóvel descrito ao final da folha 17,
trazer aos autos o contrato social, os balancetes contábeis dos últimos 12 meses e a relação de bens e direitos vinculados à titularidade da pessoa jurídica. Vocês estão vendo como ele devassa a vida do cidadão e da empresa do cidadão, tudo para conceder um benefício da justiça gratuita? Vocês estão vendo como é o juiz, que é totalmente diferente do cidadão? Tem mais uma agora, uma decisão. Agora é uma decisão do indeferimento da justiça gratuita. Vamos ver como é que ele age. O carrasco, juiz Roberto Taketomi, que é totalmente diferente do cidadão Roberto Taketomi. Vamos lá no carrasco. Aqui é uma decisão, um despacho dele. Vislumbro, em caso, dúvida, ele está em dúvida acerca da carência econômica do postulante, razão pela qual concedo o prazo de 5 dias para que traga aos autos uma cópia de sua declaração de imposto de renda do último exercício fiscal, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Aí ele traz uma jurisprudência. A propósito, recurso de apelação, assistência judiciária gratuita, concessão, impossibilidade para análise da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, impõe-se a juntada aos autos de comprovante de rendimentos atualizados ou outro documento comprobatório da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. É dever, poder do juiz, exigir a documentação, a demonstração da efetiva necessidade. Deixando o requerente de comprová-la, é de ser indeferido o pedido, negado o provimento. É a jurisprudência que o doutor Roberto Taketomi usa para indeferir a justiça gratuita. Vocês estão vendo como é que ele é? Gosta de uma mamata, como cidadão, é apegado a uma mamata, porque justiça gratuita, para quem não merece, é mamata. Ele não juntou, não juntou imposto de renda dele, não juntou declaração de bens, não juntou nada. Nada versus nada. O cidadão Roberto Santos, esse pobre miserável, cadê as fotos? Coloca, eu quero que as pessoas vejam ele, para reconhecer na rua. Quando ele passar, sabe, olha aquele juiz que gosta de justiça gratuita. Esse aí, descendente de japonês, né? Ele é lá de Parintins. Olha a carinha dele aí, ó. Olha a cara de pobreza dele, a cara de tristeza. A carinha de tristeza dele. Olha só, com o cachorrinho deitado na rede. O juiz Roberto Santos Taketomi, que se declara na justiça em condições de miserabilidade. É essa expressão que está nas petições dele lá, do advogado. Esse miserável aí, que gosta dessa mamata, que gosta de pegar uma carona na justiça gratuita indevidamente. Eu estou aqui fazendo um apelo ao desembargador Chalub, que determina uma revisão de todos os processos dele, onde ele está pedindo carona em justiça gratuita, para fazer do mesmo jeito como ele age como juiz. Exigir que ele apresente. Se ele não fizer isso, eu vou pedir ingresso nessas ações aí, como amigo da justiça, e vou juntar os despachos dele. Se ele não recolher, eu vou fazer isso. Eu vou entrar eu vou peticionar todos os processos juntando os despachos dele, para ver como é que ele age como cidadão e como age como juiz. E hoje, diante dessa alegada penúria, porque olha, essa expressão miserável, esse adjetivo você pode interpretar de duas formas. Miserável, que é aquele que vive em condições de pobreza, cidadão miserável, né? É o que ele alega. Ele alega que é miserável, que vive em estado de pobreza. Ele fala que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais. E tem o outro miserável, que é no sentido do pão duro. O que tem dinheiro e que não quer pagar. Eu suponho, doutor Taketomi, que o senhor seja o miserável do segundo exemplo que eu dei aqui. É o que tem dinheiro e que não quer pagar a custa judicial. E por causa disso, eu fui no cofrinho do Rui, meu filho autista, hoje de manhã, e peguei umas moedas e coloquei aqui para dar para o senhor, para fazer uma ajuda. O senhor que não tem dinheiro para pagar a custa judicial, eu vou fazer uma vaquinha, está aqui, eu vou começar a colaborar. E pedir os cidadãos, os verdadeiros pobres de Manaus, aqueles que não conseguem acesso à justiça por causa de despachos como o seu, que venham aqui fazer uma colaboração, fazer uma doação, para ver se o senhor tem condição
de como qualquer cidadão brasileiro pagar custa judicial. O senhor não merece custa judicial, benefício da justiça gratuita. O senhor não tem direito. O senhor está se arvorando na condição de pobre, enganando a justiça. Então, senhor Roberto Taketomi, que gosta de negar direito aos cidadãos, e eu quero me colocar nessa condição porque eu supliquei, na condição de jurisdicionado, eu supliquei o direito de instruir um processo na sua vara aí, e o senhor solapou o processo, atropelou o rito processual, não permitiu audiência de testemunha, não perícia, a oitiva do réu, do autor, nem de ninguém. Eu pedi para depor da sua vara, o senhor passou por cima de um direito elementar de qualquer cidadão que é provar a sua inocência. Mas eu não sei qual é o seu interesse de sair correndo e julgar o processo fora da ordem cronológica. Um processo que entrou um dia desse, tem 4 meses na justiça. 4 meses, doutor Taketomi. O senhor quer correr um julgamento para quê? O senhor é candidato a desembargador? Quer mostrar serviço para quem, doutor Taketomi? E outra coisa, o senhor sabia que tem um agravo de instrumento com uma liminar do desembargador Paulo Lima? O desembargador Paulo Lima mandou suspender a multa, o senhor correu para julgar. Sabe por quê? Para perder o objeto do agravo de instrumento. O senhor sabe que sua decisão ia ser cassada no mérito. Tinha uma liminar, ia ser cassada no mérito. Porque é absurda, é teratológica a sua decisão. Teratológica. É tão absurda a sua decisão em relação a mim e ao jornalista Nilton Correia, que o senador Eduardo Braga, beneficiado pela decisão, sequer comemorou nas redes sociais. Ele que gosta de comemorar a decisão judicial, principalmente quando é a favor dele. Quando é contra, ele esconde, ele fala que é fake news. Quando é contra, é fake news. Quando é a favor, ele comemora. Até o Eduardo Braga ficou com vergonha de comemorar. Porque é vergonhosa a sua decisão. Uma decisão que nega o direito ao cidadão de se defender. E eu estava suplicando por defesa, pedindo para me defender. E o senhor não permitiu, dando um rito sumário a uma ação ordinária. A uma ação que teria que ser instruída corretamente. Mas queria mostrar serviço. Queria fazer o meu agravo perder o objeto. Doutor Taketomi, vá pagar as custas judiciais. Vá pagar as custas judiciais, o senhor não tem direito à justiça gratuita. Isso é só o começo. Isso é só o começo. O meu celular não para de chegar denúncia contra o senhor. Não para de chegar denúncia contra o senhor. Por acaso o senhor foi essa semana na sua vara trabalhar? Porque todos os advogados reclamam que o senhor não para na vara. Que o senhor não dá expediente na vara. Doutor Taketomi, vai pagar as custas judiciais. Da minha parte eu vou recorrer. E tenho certeza, porque eu acredito na justiça, eu acredito nas leis brasileiras, acredito na Constituição que garante a qualquer cidadão o direito de livre manifestação e acredito no direito do contraditório, da ampla defesa. E é o que eu vou fazer, o que o senhor não permitiu. Farei isso. Vá correndo pagar suas custas judiciais.